Primeira neve do ano, forte, e eu tenho que sair. Meu Deus. Saí marcha. Não imaginei que tivesse nevando tanto. Eu não consigo andar de carro. Já vou falar pra vocês logo por quê. Mas olha aqui como é que tá. Cheio de neve. Eu tenho que ir lá na frente. Eu tô andando pela parte da rua que não tem neve, porque eu acho que esse sapatinho aqui não pode molhar, mas ele é o único que eu tô conseguindo usar. Tô parecendo um cachorro. Ó. Tô indo ali na clínica. Eu sofri um leve acidente na quinta-feira passada. Eu uso aquela palmilha elétrica, né? Quer dizer, eu usava. Depois lá em casa eu conto com mais detalhes, mas a palmilha simplesmente explodiu a bateria e eu tava usando ela. Queimou meu pé. Foi uma queimadura de 2º grau. E eu não tô conseguindo colocar sapato. Só coloquei esse daqui porque eu só encaixo. Não tô conseguindo colocar sapato. É isso. Agora eu tô indo a cada 2, 3 dias aqui na clínica, na rua de casa, pra trocar o curativo. E vamos ver como é que vai estar hoje. Ótimo dia pra ter que andar na neve. Nossa, vocês estão ouvindo esse barulho? Olha o charme de andar na neve. Esse sapato meio colocado só. Ai, não tá fácil, porque eu não posso sair de casa. Não consigo apoiar o pé no chão inteiro. Então eu tenho que ficar andando assim na pontinha do pé. Minha perna cansa muito. Tudo isso porque eu tenho o pé muito frio. Vou mostrar pra vocês como que ficou o sapato, minha meia. Então, temos fotos e vídeos. Agora a neve tá vindo bem de frente. Mas aqui já derreteu, ó. Até agora não tinha nevado, mas parece que o inverno chegou agora. E eu mancando, desculpa aí a tremedeira no vídeo, mas não tem jeito. Aí, ó. A gente queria ir pro Snow. Olha o sol aqui atrás. O Snow veio até a gente. Vou mostrar pra vocês um pouco como ficou, pra vocês terem uma ideia. Essa aqui é a palmilha. Ela derreteu completamente dentro do sapato. Meu pé tava dentro e torrou. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora que vocês já viram aí eu passando por um perrenguezinho de manhã com a neve, vim explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu, né? Vou tentar resumir bem assim, pra não ficar um vídeo muito longo. Na quinta-feira passada eu fui trabalhar, como eu já falei aqui em outros vídeos antes, eu uso aquela palmilha elétrica porque eu tenho muito frio no pé, eu tenho uma alergia, né, do frio. Na hora que eu fui colocar a palmilha dentro do sapato, eu escutei um
um barulho assim diferente, achei que tinha descolado a bateria da sola. Tentei ver ali na hora, liguei ela, né, pra ver se ela tava funcionando e ela ligou normal. E eu coloquei ela no sapato e fui trabalhar, como todos os dias eu faço. Ela tava desligada, eu uso só depois do intervalo das 5h30, então ainda faltava um tempo pra eu começar a usar. Quando eu já tava dentro da fábrica, quase chegando no lugar que eu começo a trabalhar mesmo de fato, eu pisei no chão, senti um calor muito quente. É lógico que o instinto da gente já é tirar, então na hora eu senti e já tirei o sapato fora, e na hora que eu tirei, só consegui ver fumaça saindo do sapato. E a minha maior preocupação ali na hora foi de pegar fogo, começar a pegar fogo na fábrica. Eu fiquei assim procurando o que poderia pegar fogo em volta para não deixar nada perto do sapato. E nisso começou a chegar bastante gente assim perto de mim, querendo saber o que estava acontecendo, né? Porque de fato tava saindo fumaça, dava pra ver, e o cheiro era muito forte. E eu fiquei muito ali pensando nisso, como que eu ia fazer pra não pegar fogo, e nem me preocupei, nem senti nada na hora. Depois de algum tempo que um rapaz perguntou pra mim: moça, mas você tá bem? Eu acho que eu nem conhecia ele, eu não vou lembrar. Eu só lembro que eu tava com o coração muito acelerado, foi um susto mesmo, muito forte assim pra mim. Realmente eu não tava esperando. Ele perguntou pra mim: moça, você tá bem? Aí eu olhei pro meu pé e eu vi que meu pé tava assim. De fato, tinha pegado fogo e queimou a minha meia. Aí ainda falei: não, tá tudo bem, só queimou a minha meia. O sapato continuou saindo fumaça. O pessoal falou: não, vamos levar lá pra fora, né? Porque essa fumaça aqui, ela pode ser tóxica, vamos pra lá. Então aí eu fui andando junto com eles lá pra fora. Quando eu comecei a andar, e eu senti que eu tinha queimado meu pé e que começou a doer. Mas até então, como eu tava com uma calça comprida, eu não conseguia enxergar meu calcanhar. Quando eu sentei, e até o pessoal que tava comigo tirou foto, falou: nossa, realmente fritou meu pé. Meu calcanhar tava assim, como vocês viram aí, e a pele já tinha descolado, não tinha feito bolha, né, na hora. Enfim, fiquei algumas horas ali na enfermaria, meus chefes também ficaram ali junto comigo. Eles tiraram a minha meia, e aí que eu vi que realmente tinha fritado a minha pele, porque ela tava preta assim. Sim, a minha ficha não tinha caído. Tava numa situação que eu tava pensando o que eu ia fazer, pra onde eu ia, como é que eu ia ficar sem trabalhar, ia demorar pra sarar, se era uma coisa simples, sabe? Eu tava tão aérea, assim, eu não tava conseguindo nem raciocinar direito. Depois o pessoal da minha empreiteira me levou pra uma clínica, essa clínica aqui na rua de casa. Eu fiquei uma hora, mais ou menos, esperando pra ser atendida. Logo que eles me atenderam, o meu calcanhar, que tava só preto, virou isso aqui. Formou essa bolha. Aí o médico estourou, né, essa bolha, cortou as peles em volta. E, nossa, olha, sinceramente, eu nunca pensei que seria possível uma bateria explodir, assim, sabe? E é muito novo, né? Eu comprei em dezembro, não sei o que foi que aconteceu. Eu comprei ela no site da Amazon, mas eu entrei pra ver os detalhes da empresa. É uma empresa chinesa, né, quase que obviamente. Tudo hoje vem da China. Assim, eu não sei o que fazer. Minha maior preocupação tá sendo ficar sem trabalhar. Enfim, eu não sei muito bem ainda o que fazer. Aqui no Japão não é igual no Brasil, que o atestado médico, ele cobre 100% do dia, né, do funcionário. Aqui a gente não tem isso. Por mais que o médico te dê um atestado, a gente não trabalha, a gente não ganha. Graças a Deus, a gente tem o seguro-saúde. Esse seguro-saúde, a partir do terceiro dia afastado, eles te pagam 60% do valor do dia, né? Mas esse valor, eu vou ver esse dinheiro, sei lá, daqui 2 meses, depois que terminar meu tratamento. Uma coisa muito burocrática. E é isso. Agora eu tô aqui em casa, consigo apoiar o pé inteiro no chão pra tomar banho. É bem ruim, mas eu agradeço, porque eu acredito que poderia ter sido muito pior. Os males, esse foi o menor. Se eu tivesse dirigindo na rua, se eu tivesse trabalhando já na empilhadeira com uma carga no garfo, muita coisa poderia ter acontecido, né? Então, como eu tava andando, eu tava em pé ali, fui muito rápida pra
pra conseguir tirar o sapato do meu pé e queimou desse jeito, né? Se eu não tivesse tanto espaço, não conseguisse fazer tão rápido, com certeza teria sido muito pior. Essa semana eu tô em casa, semana que vem também, muito provavelmente, porque hoje é o terceiro curativo que eu fui lá fazer e não mudou muita coisa dos primeiros dias aí da semana passada. É isso. Vou aproveitar pra ver se eu gravo alguns vídeos aqui dentro de casa pra vocês, que eu tava com ideia de gravar já. Então ajuda a gente a dar uma força, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. É muito importante pra gente conseguir alcançar mais pessoas mostrando a nossa vida aqui no Japão. E também tô fazendo esse vídeo hoje pra mostrar pra vocês que nem tudo são flores. A vida aqui não é só sair, passear, conhecer templos bonitos, lugares bonitos, diferentes. A gente também tem uns perrengues aqui. Então eu quero passar pra vocês essa vida real, né? Só não consigo mostrar mais porque realmente, como eu falei, dentro de fábrica, assim, a gente não pode gravar, não pode mostrar muita coisa, mas espero que com esse vídeo aqui vocês vejam também que nem tudo é tão bonito aqui, né? E nem tudo é tão fácil. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham, não sei se gostado, né, do vídeo, porque não é uma coisa muito legal. Eu fico aqui com esse vídeo pra vocês, pra explicar o que tá acontecendo por aqui. Me mandem aí umas ideias de vídeo pra eu gravar nessas 2 semanas aqui em casa e até a próxima.